A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Salmo 13. E a gente vai, nesse salmo, a gente vai ler ele todo. O salmo é bem curtinho, Salmo 13. Daqui a pouco vai ser colocado aí na Salmo 13. Todo ele, isso, Salmo 13. São 6 versículos. E esse salmo ele começa com algumas perguntas. Na realidade são 5 questionamentos que o salmista faz. E esse salmista é Davi. E eu quero falar sobre esse salmo. Coloquei o título para essa mensagem. E o título é: O saldo é positivo. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que falou uma vez para mim assim: eu não me preocupo com o que acontece. Eu não tenho preocupação nenhuma com o que tem acontecido no mundo, no país, na nossa vida. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, porque eu já li a Bíblia Sagrada, e no final de tudo, a única coisa que eu sei é que no final vai dar tudo certo. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira que eu penso nisso toda vez que alguém vem falar alguma coisa comigo. Eu penso nessa palavra que essa pessoa que eu amo muito falou para mim. Eu já li toda a palavra de vida. Eu também já li toda a palavra de vida. E no final tudo vai dar certo. Tudo vai se cumprir, tudo vai dar certo. Então, já que tudo vai dar certo, o saldo, no final de tudo, ele sempre vai ser positivo. Mas eu quero falar desse momento do Salmo 13, onde eu dei o título da mensagem: O saldo é positivo. Diz assim a palavra santa do Senhor: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Te damos graças, te louvamos, te engrandecemos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ser conosco, para a glória e o louvor do seu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. O Salmo 13 é um salmo escrito por Davi. De acordo com a argumentação de Davi no Salmo 13,
Evidentemente ele escreveu esse salmo no momento difícil da sua vida. Foi em algum momento difícil da vida de Davi que ele deve ter escrito esse salmo número 13. Momentos como esse são relativamente frequentes na vida de Davi, mas não só na vida de Davi, mas na vida de qualquer pessoa. Pois bem, mas como foi Davi que escreveu, possivelmente ele estava passando por um momento relativamente difícil na sua vida, e isso era frequente na sua vida. Então, se for esse o caso, não é possível que a gente determine algum episódio específico em que o salmista Davi escreveu esse salmo. Por quê? Porque a vida de Davi, ela foi uma vida repleta de momentos conflituosos. Davi teve a sua vida pautada em momentos conflituosos, em momentos de dificuldade, em momentos de vicissitudes. Assim, se a gente analisar esse salmo com o devido carinho, com a devida atenção, a gente chega à conclusão que as perguntas que ele faz, são 5 perguntas que ele faz. As perguntas de Davi, elas são todas endereçadas a Deus. Ali são perguntas que ele faz ao Senhor, nosso Deus, ao Deus de Israel, ao seu Deus. Ele faz questionando Deus. Davi faz 5 perguntas questionando Deus, e ele questiona Deus: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Questionamentos que Davi faz ao Senhor nosso Deus. Mas se olharmos detidamente a essas 5 perguntas, nós iremos ver que 2 delas têm uma peculiaridade. E indo mais a fundo, a gente consegue enxergar Davi fazendo uma dessas perguntas com um olhar de quem vê a própria alma. E quando ele olha a sua própria alma, ele vê tristeza na sua alma. Davi se aprofunda nas suas perguntas. Davi se aprofunda na sua tristeza. Davi se aprofunda no olhar na sua alma triste. A última pergunta, o último questionamento está relacionado ao seu inimigo, a essa oposição, a essa declaração de guerra, a essa falta de trégua, a essa tensão existente no relacionamento. Era um momento conflituoso que Davi passava. E Davi começa o salmo questionando Deus. Possivelmente eu e você, em algum momento, ou grande parte de algum momento, ou grande parte de nós, um dia, fez esses mesmos questionamentos a Deus. Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim nesse hospital? Será que o Senhor se esqueceu de mim nesse lugar abandonado? Será que o Senhor se esqueceu de mim dentro da minha casa? Será que o Senhor se esqueceu de mim que nem uma porta de emprego é aberta? Será que o Senhor se esqueceu de mim no momento em que eu estudo e não consigo passar nas provas? Será que esse esquecimento é para sempre? O Senhor está se escondendo de mim? Por que o Senhor se esconde de mim? A minha alma anda triste, meu coração triste. Até quando ficará assim? Meu inimigo está se exaltando na minha tristeza. E cadê o Senhor? Onde se encontra Deus? O Senhor, Deus de toda a terra, o Senhor, a quem eu professo a minha fé. Possivelmente a gente já fez perguntas dessa natureza. De repente, alguns de nós que estão nessa prestação de culto, está fazendo até essa pergunta agora: Senhor, até quando? Isso não vai parar não? Isso não tem um prazo não, Senhor? Não tem um prazo de validade de passar essa dor, esse sofrimento? Senhor, está demorando demais. Eu já não aguento mais suportar essa situação. Eu estou me sentindo sozinho. E mais, Senhor, eu estou com a sensação que o Senhor me deixou. Eu estou falando aqui, mas eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo. Será que o Senhor me deixou aqui a própria sorte? Talvez você perceba
o seu próprio drama, olhando para o salmista, que como nós, era gente, como a gente, sujeito a esse tipo de sofrimento, sujeito a esse tipo de angústia, sujeito à tristeza. Talvez você não tenha nem verbalizado como salmista, mas dentro de você o questionamento existe: até quando? Até quando? Parece que isso não vai parar. A sua alma tem gritado, a sua alma tem gemido. Até quando? Esse salmo, e veja bem, esse salmo não é uma oração de angústia. Se você olhar o salmo todo, do verso 1 ao verso 6, você vê que não é um salmo de angústia, é um salmo de confiança em Deus. Ali, ele confia em Deus no salmo. Só que ele começa os salmos justamente com esses questionamentos. Davi ora com maturidade, crendo que Deus pode dar um fim nessa situação, na situação que ele passava. E orar nada mais é do que expressar nossa confiança em Deus, é entregar a nossa vida, crendo que Deus tem poder para mudar circunstâncias, é acreditar que Deus tudo pode. Então vamos analisar essas perguntas do salmista e analisar esse salmo 13. Ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quando a gente lê, sem a gente conhecer a pessoa, sem ter ideia de que seja, se a gente fosse ler isso num ônibus, de repente, num papel de guardanapo, de repente numa estação de metrô, de repente no balcão da onde a gente trabalha, de repente achou um papelzinho no colégio, e a gente olha isso, e a gente lê isso, a sensação que a gente tem é que essa pessoa está desamparada, que essa pessoa está abandonada. Mas Davi, ele fala com Deus da salvação da vida dele, com Deus da aliança, com Deus Todo-Poderoso. Mas ele fala como se Deus houvesse se esquecido dele, do seu servo. Será que Deus se esquece do seu filho? Será que Deus, ele se esquece do seu povo? Eu vou além. Será que Deus esquece das suas alianças? Claro, lógico que não. Mas Davi, no seu sentimento de abandono, ele se desespera chamando a atenção de Deus. Quando uma criança que não consegue falar, ela quer alguma coisa, ela chora. Ela chora. E a mãe normalmente já sabe o que é fome, ou quer se trocar, é alguma coisa que é a maneira dela se comunicar. Então ela chora. Mas a mãe não abandona. E o filho também não deixa de chorar. Davi, no seu sentimento de abandono, ele chama a atenção de Deus. Você já se sentiu assim? De repente desamparado? Você de repente já se sentiu assim, abandonado? Não por qualquer pessoa, mas por Deus? Será que você está assim nesse momento? Se é esse o caso, eu quero te dizer que você não está só. Nós não estamos só. Há outras pessoas também, e outras pessoas com a espiritualidade e a envergadura maior que a nossa, que já se sentiram assim, tal qual Davi se sentia. A palavra de vida diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus estava se sentindo sozinho, e mais, ele estava se sentindo sozinho e esquecido pelo próprio Deus. O Deus que falou que ele era um homem segundo o seu coração. Davi, nesse primeiro verso, ele vai além do fato de achar que Deus se esqueceu dele. Ele declara que Deus esconde o rosto dele, que Deus se oculta de estar na presença dele. Isso é uma sensação de verdadeiro abandono.
aquela face graciosa, bondosa, que sempre contemplou Davi, que sempre se levantou adiante dele, deu vitória a ele, o abençoando. Agora aquele homem se sente como se Deus, com aquela face bondosa, tivesse agora se escondendo dele. Ele estava frustrado pela falta de presença de Deus na sua vida. Havia uma frustração na vida dele. É o tipo da sensação que a gente experimenta, que passa, de que o céu se fechou. Não há nenhum tipo de som, exceto a sua própria voz, o seu próprio grito. E você se sente sozinho, no vácuo, deixado à mercê da sua própria sorte. Só que sensação não é reflexo da realidade. Sensação não é reflexo da realidade. Eu estou com uma sensação, isso não é reflexo da realidade. E a realidade é de que Deus não desampara seu povo, ainda que pensemos que em algum momento possamos estar só. Preste bastante atenção, não são as coisas que eu sinto que determinam a presença de Deus. Não é o que você sente que determina a presença de Deus. A presença de Deus ela é determinada pela promessa que Ele fez a mim e a você. E Ele não pode negar o que Ele fez, o que Ele falou, pois Ele cumpre. Eu e você possivelmente não vamos cumprir, mas Deus cumpre com tudo aquilo que Ele prometeu. Então, ainda que você se sinta só, ainda que sinta que Deus se afastou, não é verdade. Mas Deus, na sua bendita misericórdia, no seu amor, na sua misericórdia, Ele entende a nossa fragilidade, a nossa finitude. Ele entende isso. E Ele não sabe só, mas Ele entende, porque Ele sentiu isso. Lembra quando Jesus, antes de ser entregue, de se entregar, foi ao Getsemane orar? Ele falou: vocês ficam aqui que eu vou orar. Possivelmente ele sentiu essa sensação de abandono. Possivelmente ele teve a mesma sensação de ser abandonado. Então o Senhor nosso Deus, Ele não só entende, mas Ele também sentiu como seu filho esse abandono. Aí a gente vai para o verso 10, que diz assim: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Na primeira parte do verso 2, parece que a tristeza não faz parte do dia de Davi, ou de uma parte do dia de Davi, sim do dia todo e de cada dia. A gente pode até amanhecer meio chateado. Hoje eu amanheci muito mal. Eu estou desde quinta-feira muito gripado e tal, mas hoje eu amanheci muito ruim. E a gente fica irritado quando fica assim. Eu pelo menos fico muito irritado. A gente pode amanhecer assim, chateado, cansado, mas de repente depois do almoço aí eu me senti melhor. Almocei com a minha família, com a minha mãe, fui para casa, descansei e me senti melhor. A coisa melhorou. Mas parece que quando a gente lê isso aqui, esse salmo, parece que não era assim com Davi. Parece que a tristeza ela não tinha fim. Acordava, se alimentava, cumpria suas obrigações diárias, se deitava, e a tristeza era sua companheira diária, dia após dia. Isso daí não é depressão não, gente. Isso é tristeza. E a tristeza fez morada na vida dele. Tem muita gente triste. Tem muita gente que tem a tristeza como sua companheira. De repente dentro da sua própria casa. Tem mulher, tem marido, tem filhos, tem mãe, tem pai. Tem gente na casa, mas você se sente sozinho. Davi, ele não se rende mais, a tristeza parece que persiste. De repente você tem se sentido assim.
Aí na segunda parte do verso 2, a atenção é que a tristeza vem acompanhada da força do inimigo, a força contrária que te faz parar, retroceder, te desmotiva, que resiste à vontade de ser livre. É a falta de emprego, a falta de conversão da família, a doença que não quer cessar. Parece que tudo de ruim está se exaltando sobre a sua vida. O inimigo que não dá trégua, não levanta a bandeira branca, não dá tempo de paz, é só guerra, guerra, guerra. E às vezes são de pessoas próximas, pessoas do seu círculo familiar, pessoas que estão do seu lado, dia a dia. Meu irmão, minha irmã, Deus não se esqueceu de você. Deus te vê, Deus te escuta. Deus pode até não responder no tempo que você deseja, no momento que você acha propício, mas Deus, Ele não te esqueceu. E tem mais, Ele escuta o seu clamor, Ele escuta as suas orações e Ele entende o seu drama. Verso 3 e verso 4 diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Houve um momento em que Paulo havia levantado ofertas para levar para Jerusalém. E ele, escrevendo a sua carta para os Romanos, no capítulo 15, lá no verso 30, Paulo roga para que aqueles irmãos se juntem em oração com ele para lutarem por conta da possível investida dos rebeldes que haveriam de atacá-lo. Ele ora e convida para que os irmãos orem juntos com ele, de forma que preventiva. Ele prevê. Ele imagina que isso pode acontecer, e é possível que isso acontecesse, então ele ora antecipadamente. Isso não vai mudar a Deus, porque Deus, Ele não se deixa ser persuadido pelas nossas orações, mas Deus, Ele ouve a nossa oração. A oração é um bem precioso, que a gente deve usar em todo tempo, deleitarmos em Deus, suplicar em Deus o tempo todo, para que atue em nós, adiante de nós, e coloque diante de nós um caminho bem pavimentado, um caminho certo, um caminho seguro e firme, para que a gente possa prosseguir sem a gente tombar, sem a gente trazer desgosto para o coração de Deus. O nosso problema como cristão, de além de termos ou não termos uma vida de oração frequente, a nossa vida de oração é bastante turbada, empobrecida, é que a gente sabe que é um bem precioso. E mais, nós temos um mediador para nos chegarmos a Deus, mas a gente ora pouco. Quando a gente ora um pouco mais, oramos porque o drama chegou, o medo veio, algo que não estava nos nossos planos e na nossa agenda, e aí a gente ora mais. Orar é uma necessidade do nosso exercício de fé. A gente não precisa esperar que as coisas ruins aconteçam para a gente orar. A gente pode orar antecipadamente. Por que a gente só ora depois que as coisas acontecem ao nosso encontro? Será que a gente não pode orar antecipadamente? Será que a gente não pode orar preventivamente pelas nossas vidas? Pela vida da nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país? Eu penso que o cristão, ele é tão relapso no exercício da oração, que eu mesmo não consigo uma alma bendita para ministrar a reunião de oração na sexta-feira aqui na igreja, na parte da manhã. E olha, já teve reunião de oração que eu estava aqui, eu, Deus, Cristo, Espírito Santo e só. A gente precisa aprender a orar, inclusive preventivamente, antecipadamente. É isso que ele faz no verso 3 e no verso 4. Ele ora antecipadamente. Aí no verso 5 ele fala: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Agora ele ratifica a confiança que ele tem em Deus. De repente você não percebeu, mas problema, dificuldade, vicissitude, muitas vezes
é um ato pedagógico de Deus na nossa vida. Deus às vezes usa isso, um problema, uma dificuldade, para trazer a nós uma disciplina, um ensinamento. Isso serve para nos fortalecer, não para nos abalar. Serve para nos amadurecer e não para nos abater. Acontece que a nossa confiança em Deus é tão frágil que a gente sucumbe na nossa fé nesse momento. Nós devemos crer que Deus, Ele é maior. Davi, apesar do desespero da sua alma, ele continuou crendo. Apesar da queda de semblante, de sua esperança, ele continuou crendo. E o que nos impede de crer em Deus? Aonde está estabelecida a nossa confiança? Nós devemos servir a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. Confiança na graça, mesmo no drama da vida. A graça de Deus é o regozijo do nosso coração e deve ser sempre assim. Graça baseada na salvação da nossa alma, mesmo diante da turbulência. É nos dramas da vida que somos forjados e a nossa fé se faz provada. Então a gente deve aproveitar esse momento para sermos crentes melhores, confiança em Deus. Lembra de Jairo? Jairo foi chamar Jesus, o chefe da sinagoga, o fariseu, ele foi chamar Jesus, porque a sua filha estava à beira da morte, doente, só piorava. E aí Jairo vai lá e fala com Jesus, e Jesus, ele nunca, não é que nem a gente, não, às vezes eu não vou lá não, eu não, só fala mal de mim, só espragueja da minha vida, da minha fé. Não, Jesus não tinha esse problema não. Ele falou, tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Só que no meio do caminho, ele sente que alguém toca aí, nas suas vestes, lá no seu manto, e ele para. Na multidão, ele pergunta, vem cá, quem é que tocou em mim? Aí os abençoados dos discípulos, que não entenderam nada, só foram entender depois da ressurreição. Senhor, tem muita gente aqui. Não, mas tem, mas sai o poder. E ele para, ele vê, aí a mulher vai e fala, só que Jairo está lá. Jairo está querendo caminhar, Jairo está preocupado. Jairo foi com confiança máxima no Senhor. E Cristo prontamente falou, vamos lá. Só que Cristo parou no meio. Foi curar uma mulher. Eu fico imaginando o coração de Jairo, é agora que vai parar? O Senhor vai parar logo agora? A minha filha está lá calada. A minha filha está prestes a morrer, isso está aí. Aí, meu irmão, aparece aqueles abençoados, que a Bíblia não diz o nome, mas são portadores de más notícias, que chegam para ele e falam assim, olha, não aborrece o mestre não, filho. A menina não tem mais jeito, não tem mais jeito, a menina vai morrer. E Jesus diz, crê somente. Tem muito portador de má notícia. E a gente tem que se preocupar com os portadores de má notícia. A nossa crença em Jesus Cristo não pode ser abalada pelos portadores de má notícias. Por fim, Davi acaba esse salmo dizendo, cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Ele era um homem sensível de Deus, que não escondia seu desespero de Deus. Agora ele avança e termina dizendo essas palavras de certeza de que Deus tem realizado as inúmeras bênçãos em sua vida. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Ele começa questionando, ele começa perguntando, o Senhor está se escondendo de mim? O meu inimigo está me atacando? Cadê o Senhor? Davi, ele tinha sensibilidade de saber que Deus tinha realizado e iria realizar muitas dádivas na vida dele. E mesmo diante do momento turbulento que ele estava passando, Deus continuava sendo Deus. E ele relatava que não lhe faltava era motivos para cantar louvores a Deus. Coração grato a Deus da angústia do momento. Sensibilidade e capacidade de contabilizar as bênçãos de Deus.
Quando a gente fica focado em algo que não aconteceu, a gente perde a capacidade de orar, de louvar Deus pelos feitos, pelas suas realizações, por aquilo que Ele praticou na nossa vida. Nós devemos ser gratos. Deus tem nos abençoado e nós temos muitos motivos para louvar a Cristo. Então, na balança da nossa vida, o saldo, ele é positivo. Na balança da nossa vida espiritual, o saldo é positivo, porque o Senhor, Ele tem feito muito bem em nossas vidas.